Vinícius ouviu o barulho antes de abrir os olhos. Aquela respiração entrecortada, difícil, que ele conhecia de cor. Era o tipo de som que fazia ele levantar antes mesmo de pensar. Ele foi até o quarto ao lado. Mia estava sentada no colchão, o peito se movendo rápido demais, os olhos marejados. Pai, não consigo respirar direito. Não precisou de mais nada. A bolsa de emergência ficava na mesinha de cabeceira. Ele a pegou enquanto já a colocava no colo. A inalação não fez efeito como deveria. 2 minutos depois estavam no carro cortando o trânsito da manhã. Ele dirigia com uma mão. A outra segurava a mão pequena de Mia. Tá passando, meu amor. Tá passando. Mas ele sabia que não estava melhorando. No pronto-socorro, a equipe levou a menina assim que viram os lábios levemente arroxeados. Vinícius ficou do lado de fora. Ele tentou sentar, mas levantou no mesmo instante. Começou a andar de um lado para o outro, sem conseguir ficar parado. Foi nesse momento que a porta se abriu. E ele parou. No meio do barulho dos monitores e do cheiro de antisséptico, uma mulher caminhava em sua direção com uma prancheta na mão e jaleco branco. Cabelos escuros presos, postura firme, expressão calma. Aquela postura, aquele rosto. Vinícius sentiu o ar travar por um segundo, e dessa vez não era por causa da filha. Sou a doutora Elisa. O senhor é o pai da Mia? A voz era a mesma. Um pouco mais segura, talvez, mas era a mesma. Ela levantou os olhos da prancheta e o viu. O silêncio durou pouco, mas foi o suficiente para trazer de volta coisas que ele achava que já tinham ficado no passado. Vinícius, não era uma pergunta. E antes dessa história continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre especial saber até onde essas histórias chegam. E se você sentir que essa aqui já começou a mexer com você, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre amor que resiste, sobre famílias que se encontram sem saber, sobre destinos que se cruzam no momento menos esperado. Vinícius tinha 38 anos e uma vida que de fora parecia completa. Empresário no setor de logística, apartamento amplo no centro da cidade, agenda sempre cheia. Funcionários que o respeitavam, reuniões que corriam bem, uma rotina construída com trabalho e disciplina. Tudo funcionando, tudo no lugar. Mas quem o conhecia de verdade sabia que tudo aquilo era pano de fundo. O centro da vida de Vinícius tinha 6 anos, cabelo cacheado e chamava chá de hortelã de chá de folha. Mia havia chegado com 3 meses de vida. Vinícius era viúvo desde que a esposa morreu numa complicação no pós-operatório de uma cirurgia que deveria ter sido simples, um daqueles acontecimentos que a vida não avisa que vai mandar. Sem filhos biológicos, sem família próxima na cidade, ele tomou uma decisão que deixou muita gente sem entender. Adotou uma menina sozinho. As pessoas não falavam abertamente, mas a dúvida estava nos olhares. Um homem sozinho, empresário, com aquela rotina intensa, criando um bebê sem nenhuma experiência. Não fazia sentido para a maioria, mas quem viu Vinícius com Mia no colo pela primeira vez entendeu sem precisar de explicação. A menina tinha uma predisposição a crises respiratórias, o que havia afastado outros pretendentes durante o processo de adoção. Para Vinícius, isso não foi obstáculo. Era um detalhe. Ela precisava de cuidado e ele cuidaria. Aprendeu sobre asma infantil, sobre gatilhos, sobre como preparar a bolsa de emergência em menos de 30 segundos. Passou noites ao lado do berço. Aprendeu a diferença entre uma crise que passa em casa e uma que exige hospital. Aprendizado que usou naquela manhã. Do outro lado da cidade, Elisa havia construído algo diferente. Aos 36 anos era pediatra especializada em doenças respiratórias infantis. Não era coincidência ter chegado a essa especialidade. Era consequência direta de uma história que ela carregava sozinha fazia anos, que havia moldado cada escolha profissional que fizera desde os 20 e poucos anos. Tinha entrado na medicina com outros planos. Chegou até a pediatria por um caminho que ela nunca explicou para ninguém. Morava num apartamento pequeno,
organizado com aquele cuidado silencioso de quem encontrou equilíbrio na simplicidade. Tinha poucos amigos próximos, saía pouco e havia deixado para trás há tempos a ideia de construir uma família. Não por falta de vontade, por falta de crença de que aquilo ainda pudesse acontecer para ela. O passado tinha um peso específico nessa desistência, e esse passado tinha nome. O relacionamento deles, anos atrás, havia sido daqueles que deixam marca. Conheceram-se numa viagem de trabalho. Ela ainda era residente e ele montava a primeira empresa. Passaram 3 dias no mesmo hotel, num congresso que nenhum dos dois queria estar, e voltaram para casa com algo que não sabiam nomear ainda. Foram precisar de algumas semanas para admitir cada um para si mesmo o que havia começado ali. Por 2 anos, construíram algo real. Tinha distância, tinha agenda difícil, tinha os medos que qualquer pessoa carrega quando decide confiar em alguém de verdade. Mas era honesto, era bom. E então vieram as palavras erradas no momento errado. Vinícius atravessava uma crise pesada na empresa naquele período, quase falência, meses de pressão, noites sem dormir. Ele se fechou, como fazia quando a vida apertava demais. Era um padrão antigo nele. Quando não conseguia resolver, desaparecia. Ele não sabia lidar com aquilo, então fazia o que sempre fazia. Se afastava. Elisa cobrou. Ele não soube responder. Em vez de conversar, os dois recuaram. Elisa foi a última a tentar. Mandou uma mensagem dizendo que precisava de um tempo. Vinícius, certo de que ela queria terminar, não respondeu. Ficou esperando que ela voltasse atrás. Ela ficou esperando que ele viesse atrás. Nenhum dos dois foi. Uma semana virou 1 mês. E o mês virou silêncio. O que aconteceu depois daquele silêncio, Vinícius nunca soube. Elisa descobriu a gravidez sozinha, num banheiro de hospital, às 2 da manhã, depois de um plantão longo. Ficou sentada por um tempo antes de conseguir se levantar. Depois tentou encontrá-lo. O número estava fora de serviço. Ele havia trocado de operadora naquele período. Os amigos em comum tinham se espalhado. As redes sociais dele estavam desativadas, como sempre acontecia quando ele entrava em crise. Ela tentou por 2 meses. Não conseguiu. Sozinha, assustada, com uma carreira ainda no início e sem rede de apoio, tomou a decisão mais difícil que já enfrentou. Entregou a criança para a adoção. Verificou cada detalhe. Escolheu com cuidado, assinou os papéis com a mão tremendo. Saiu do hospital sem olhar para trás porque sabia que, se olhasse, não ia conseguir ir embora. Depois disso, guardou tudo dentro de um lugar fundo e fechou a porta. E foi em frente. Ou tentou. Mia ficou 2 dias internada para observação e ajuste da medicação. Elisa acompanhou o caso de perto. Era o procedimento correto. Ela era a responsável pelo atendimento. Mas havia algo além do protocolo que a fazia voltar ao quarto mais vezes do que o necessário. Era a forma como Mia olhava para ela, sem aquela timidez que crianças costumam ter com o médico. A menina a olhava como quem reconhece alguém que não consegue identificar de onde. No segundo dia, enquanto Elisa checava o monitor, Mia puxou a manga do jaleco. Doutora Elisa? Sim? Seu cabelo é igual ao meu. Elisa pausou. Olhou para os cachos soltos da menina, depois tocou o próprio cabelo preso no coque. É verdade, disse com uma voz que não saiu tão firme quanto queria. Meu pai fala que meu cabelo é especial, que só as pessoas mais corajosas têm cabelo assim. Elisa sorriu, mas sentiu algo apertar por dentro que ela não soube nomear na hora. Vinícius observava da poltrona com o notebook no colo, que ele mal olhava. Viu a expressão de Elisa mudar por um segundo. Viu ela piscar rápido. Viu ela se recompor antes de responder à filha. Naquela noite, no corredor vazio do hospital, os dois se encontraram sozinhos pela primeira vez. Como ela está? Respondendo bem. Amanhã já pode ir para casa. Silêncio. Elisa... Não precisa, Vinícius. Só quero dizer que... Eu sei. Ela o encarou com calma. E eu também carrego muita coisa, mas agora não é a hora. Minha prioridade é ela.
Ele assentiu devagar. A minha também. Sempre foi. Ela virou para ir embora. Parou. Ela é incrível. Você fez um bom trabalho. E saiu antes que ele pudesse responder. Mia teve alta na manhã seguinte, mas Vinícius voltou ao hospital 3 dias depois. Uma consulta de retorno. Era isso o que ele dizia. E era verdade, em parte. Mas havia outra coisa puxando ele de volta, e ele sabia disso. Na sala de espera, Mia ficou desenhando numa folhinha que a enfermeira havia dado. Quando Elisa chamou, a menina foi correndo como quem reencontra alguém que já conhece. Durante a consulta, entre as perguntas de rotina, Elisa perguntou sobre o histórico de adoção. Era a informação que constava no prontuário, mas ela queria ouvir diretamente. Mia foi adotada com 3 meses. Vinícius respondeu naturalmente. Nasceu aqui na cidade, no Hospital São Marcos. Elisa continuou escrevendo. Por dentro algo parou. Hospital São Marcos. Era ali que ela havia feito o parto. A mesma cidade, a mesma época. Os detalhes se encaixavam com uma precisão que ela não conseguia ignorar. Terminou a consulta sem deixar nada aparecer. Profissional até o fim. Mas quando eles saíram, ela fechou a porta, encostou na parede e ficou parada por um tempo. Precisava confirmar. Nos dias seguintes, com cuidado e dentro do que era ético, ela começou a reunir as informações que tinha acesso. A data de nascimento de Mia, o hospital, o tipo sanguíneo registrado no prontuário. E um detalhe no histórico clínico da menina. A predisposição respiratória, com origem marcada como histórico familiar desconhecido. Porque a mãe biológica nunca havia sido localizada. Elisa ficou olhando para aquelas informações por um tempo. Não fazia mais sentido negar. Ela já sabia. Mia era sua filha. Elisa passou uma semana carregando aquilo sozinha. Não dormia direito. Perdia o fio das conversas no meio. Chegava mais cedo ao hospital e ficava olhando para a agenda sem realmente ler o que estava ali. Não era culpa exatamente. Era algo mais difuso. A sensação de que o mundo havia dobrado sobre si mesmo e ela estava no centro, sem saber como se posicionar. Uma coisa ela tinha claro. Mia crescera cercada de amor. A forma como Vinícius falava dela, como a menina sorria, como escrevia o nome do pai nas bordas dos desenhos, tudo aquilo dizia que aquela criança estava bem. Mais do que bem. Isso não dissolvia a dor, mas a reorganizava de alguma forma. Vinícius também estava inquieto. Havia algo na forma como Elisa olhava para Mia que ficava na sua cabeça. Uma emoção que ele reconhecia, mas que não combinava com a postura de médica diante de uma paciente. Era outra coisa. Num domingo à noite, depois de colocar Mia para dormir, ele abriu o arquivo físico de adoção que guardava em casa. Dados do bebê. Hospital de origem. Datas. Ficou olhando por um tempo. Depois pegou o celular e cruzou algumas informações que eram públicas. O hospital. A linha do tempo. O que ele já sabia sobre o passado de Elisa. As peças se encaixaram quase sem querer. Ficou parado na cozinha por um bom tempo, no escuro. Na semana seguinte, marcou uma consulta de rotina para Mia. Mas quando chegou, pediu para falar com Elisa antes de entrar. Ela apareceu na porta com o jaleco e a prancheta de sempre. Elisa, preciso conversar com você. Ela o olhou. Viu na expressão dele que já havia chegado à mesma conclusão. Eu também, ela disse baixinho. Foram para uma sala reservada. Mia ficou com a enfermeira na recepção. Sentaram um de frente para o outro. Nenhum dos dois falou por um momento. Foi Vinícius quem começou. Acho que sei quem é a mãe biológica da Mia. Elisa não desviou o olhar. Você já entendeu, né? Ele assentiu devagar. Eu também. O silêncio que veio depois não tinha raiva. Era o silêncio de 2 adultos que carregaram uma dor por anos e agora estavam olhando para ela de frente, sem como contornar. Por que você não me disse na época? Perguntou ele. Não havia acusação na voz, só a necessidade de entender. Tentei te encontrar. Seu número tinha mudado, você sumiu. Vinícius fechou os olhos por um momento. Eu sumia quando entrava em crise. Era um defeito meu.
Ainda é, às vezes. Eu sei. Entendo isso agora. Mas na época não tinha como saber se você voltaria. Eu voltaria. Sempre voltava. Elisa respirou fundo, pois eu não sabia disso, e tomei a decisão que achei ser mais justa para ela. Não para mim. Vinícius se levantou, foi até a janela, ficou de costas por alguns segundos. Quando se virou, os olhos estavam úmidos. Ela é incrível, Elisa. Você vai querer conhecê-la de verdade, né? A voz dela saiu pequena. Já a conheço, e é exatamente por isso que essa resposta é tão difícil. Por quê? Porque eu quero muito dizer que sim. E ao mesmo tempo tenho medo de estragar o que ela já tem. Vinícius voltou à cadeira. Por um momento pareceu mais jovem, mais parecido com quem ela havia conhecido anos atrás. Ela não vai perder nada, só vai ganhar. Nos meses seguintes, a presença de Elisa foi chegando devagar, sem anúncio, sem pressão. Um lanche simples numa tarde de sábado, uma caminhada no parque onde Vinícius levava Mia nos fins de semana, o aniversário da escola, pequenas presenças que foram se tornando naturais. Mia nunca fez perguntas difíceis. Simplesmente aceitou aquela presença como quem recebe algo que já estava esperando sem saber. Numa tarde, enquanto desenhavam juntas no tapete da sala, a menina olhou para Elisa com aquela franqueza direta que só criança tem. Você vai continuar vindo aqui? Se o seu pai deixar, sim. Ele vai deixar. Uma pausa. Ele fica diferente quando você está por perto. Mais leve. Elisa sentiu o coração apertar do jeito bom. Você é muito atenta, sabia? Meu pai fala isso. Mia voltou ao desenho. Mas é bom ouvir de outras pessoas também. Com o tempo, Vinícius contou a verdade para a filha. Com cuidado, num domingo à tarde em que os três estavam no sofá. Explicou que Elisa havia sido muito importante para ele muito tempo atrás. Que por conta de um engano grande dos dois, ficaram separados e que, sem saber, Elisa era a pessoa que a havia trazido ao mundo. Mia ficou quieta por um tempo. Depois olhou para Elisa. Então você é minha mãe de nascimento? Sou, Elisa respondeu com a voz firme e os olhos cheios. E você me colocou para adoção porque não conseguia me criar sozinha. Foi isso. Eu queria muito que você tivesse uma família completa. E você teve. Mia pensou mais um pouco. Então você me deu o melhor presente que podia. Fez uma pausa. O meu pai. Elisa não conseguiu segurar. Vinícius tampouco. Mia olhou para os dois, um pouco confusa com as lágrimas. Por que vocês estão chorando? É uma coisa boa, não foi rápido, não foi simples, mas foi real. Vinícius e Elisa reconstruíram a confiança como se constrói qualquer coisa que precisa durar, sem pressa, sem pular etapas. Conversas longas depois que Mia dormia. Jantares sem assunto fixo, caminhadas sem destino, momentos em que o silêncio entre eles parou de pesar. Ele aprendeu a falar quando sentia medo, em vez de desaparecer. Ela aprendeu a dizer o que precisava, em vez de esperar que ele adivinhasse. Num sábado de manhã, enquanto Mia corria pelo parque à frente, Vinícius pegou a mão de Elisa sem avisar. Ela não puxou de volta. Você tinha medo de que eu fosse embora de novo, disse ele. Ainda tenho, às vezes. Eu sei. Ele apertou a mão dela. Mas não vou. Essa é a única coisa que tenho certeza. Elisa olhou para Mia, que corria sem parar com o cabelo cacheado ao vento. Ela me perguntou se você ia ser meu namorado. Vinícius riu. E o que você disse? Que ainda estava pensando. E já terminou? Ela se virou para ele. Havia naquele olhar tudo o que os anos tinham guardado. A dor, a distância, o medo e, acima de tudo, algo que nenhum dos dois havia conseguido apagar por mais que tentassem. Terminei, disse ela. Mia voltou correndo, plantou-se entre os dois e pegou uma mão de cada. E os três continuaram, não como uma família que surgiu do acaso. Não parecia um recomeço. Parecia algo que só tinha esperado o momento certo para acontecer. Às vezes a vida não nos dá o que queremos na hora certa, mas quando dá, da forma certa, nada consegue tirar.